Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui tá falando o professor Lucas Brendo, bora começar mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as características da cultura dentro da Sociologia. E para isso a gente tem que levar em consideração aí os conceitos que tive na aula passada sobre antropologia e entender que a cultura também é uma área de estudo da Sociologia. Dentro da antropologia, a gente tem várias áreas de estudo e vários pensadores que a gente falou na aula passada. Se você não lembra, vai lá dar uma assistida nessa aula e volta pra cá, beleza? Porque na aula de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a questão da cultura dentro do nosso convívio prático, dentro da nossa sociedade. E a área que a gente vai trabalhar hoje aqui, a gente vai estudar um pouco sobre identidade cultural. Como você se insere dentro do contexto cultural, dentro daquele determinado grupo cultural, e qual a sua identificação com aquele grupo, qual você se identifica com o quê, como você se identifica enquanto ser que tem cultura. Então, para isso, a gente vai estudar hoje, tá bom? Bom, como é formado a identidade cultural? O mito é um discurso fundante de uma sociedade, possibilita a organização do modo de vida de seus membros através da cultura. Então, o mito, as teorias, né, que envolvem sociedade, né, aquelas suposições, aquelas histórias, tudo isso dão base de construção para a vertente da identidade cultural. Aquelas lendas que as pessoas contam, né, os mitos, a história, tudo isso, né, como a gente pode falar, as religiões, né, todas as coisas que são construídas ao longo da história humana, elas dão base para a criação de uma identidade cultural. Por quê? Porque a formação da identidade cultural, ela surge a partir do momento em que você acredita em algo, né? Pode ser que você goste de algo também, né? Algo verdadeiro ou algo contado para você, passado de pai para filho. Então tudo isso faz com que você se insira em determinados contextos, tá? Todas as pessoas que participam da sociedade possuem identidade cultural, ou seja, você não está isento disso. Ela está construída através do processo de socialização vivenciado em diferentes instituições sociais. Então, quando você começa a conviver dentro da escola, dentro da família, né, as historinhas que você ouve, né, as pessoas que você convive, com quem você se relaciona, vai dar base para você construir aí a sua identidade cultural. Tá bom? Então a identidade cultural é adquirida através de relações sociais dentro das instituições sociais, que as instituições sociais são o que o Durkheim fala. A identidade cultural. O que é a identidade cultural? Né? Vocês entenderam como ela foi formada, né? Com as instituições sociais, com as relações, com os contos, com toda aquela mitologia que tem ao entorno do ser humano. Né? E isso é construído dentro da família. Ela é um processo, essa identidade cultural que eu falei como ela é formada, ela é um processo de vivências sociais tecidas através de quê? De compartilhamento de patrimônios simbólicos e históricos pelos quais nos sentimos pertencentes a um grupo ou uma cultura específica. É aquilo que te faz sentir pertencido àquele determinado grupo. Tá? Se eu me insiro em tal grupo que gosta de tal coisa, é porque algo, né, a identidade, os símbolos que estão ali, né? Por exemplo, eu gosto de uma guitarra, então posso gostar de rock, né? Não que seja necessariamente relacionado, né? Mas claro, existe uma valorização desse instrumento maior nesse estilo musical. Mas tem outros, por exemplo, o pop, o jazz, enfim, né? Você gosta de ouvir uma batidona para dançar, então você vai gostar de funk, né? Então a gente tem vários tipos de culturas inseridas em diferentes contextos e tudo isso, os símbolos e como essa cultura se manifesta pode te atrair e te fazer se inserir em determinados grupos específicos. Mas isso é construído desde bebezinho, desde que você nasce e você começa a conviver dentro das instituições sociais. O que é identidade cultural? No processo de desenvolvimento psicossocial do ser humano, ou seja, no desenvolvimento psicológico, quando você está aprendendo a conviver com as pessoas, cada indivíduo é socializado para interiorizar sua cultura, ou seja, você aprende desde cedo a guardar aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, o que é cultura para você, o que não é cultura para você. Cada um tem um caminho a trilhar. Né? Cada um vai ter a sua própria percepção da realidade, cada um vai ter o seu próprio modo de ver a realidade. Não é porque eu gosto de funk e ele gosta de rock que o rock é melhor que o funk. Não é isso, entendeu? A cultura, ela tá muito mais inserida no contexto de quê? De gosto, né? Tá? Então, aí quando você vai discutir sobre música, sobre religião, sobre política, sobre dança, sobre qualquer coisa, o que é
inserido, né? A gente chega com uma carga subliminar da nossa cultura. Não quer dizer, eu estou sendo imparcial. É difícil. Eu vou ler para vocês que dentro da antropologia, os próprios antropólogos que vão estudar a cultura, eles têm dificuldade em serem imparciais. Imagina você aí que está na sua casa falando de futebol, de música, de dança, daquela coisa que você gosta. É difícil. Então, quando você vai trilhar o seu caminho, né, você não é imparcial. Você coloca a sua cultura nos seus diálogos, nas suas conversas, nas suas relações sociais. Então, isso tudo constrói você enquanto indivíduo socializado, né, e isso é a sua construção psicossocial. Você, quando vai debater, falar de política, é porque você tem uma carga daquilo, né? Você desde cedo pode ter aprendido sobre política, o teu professor pode ter te ensinado sobre política, é uma instituição social, a tua família te falou sobre política de tal forma. Então tu absorve aquilo, tu armazena aquilo e tu expõe aquilo da tua maneira subjetiva dentro da sociedade, entendeu? Então a cultura, ela modela um indivíduo e é modelada por ele, né? Então, ou seja, se quando você você é estruturado, mas também você é estrutura, né? Como eu posso falar. O que acontece, né? Você é construído pela cultura, mas você também é refém dela. Por isso que ela é uma identidade. Por quê? Porque eu posso construir cultura, eu posso criar novas culturas, mas eu também posso me inserir em uma cultura, né? Eu posso me dizer que eu me insiro na própria cultura que eu criei, ou eu posso inserir em determinado grupo de cultura de outra pessoa. Então isso é identidade. Através da cultura que o ser humano aprende técnicas para dominar o controle da natureza. Então a cultura, ela favoreceu muito o desenvolvimento do conhecimento, né? Não só do conhecimento, o conhecimento também, a cultura, ela é passada de geração em geração. Ou seja, o conhecimento de mecânicas, de ferramentas, de caça, de pesca, como caçar, como pescar, como sobreviver. Tudo isso foi ensinado de forma cultural para o ser humano e isso é passado de geração em geração e a gente foi evoluindo, porque os nossos tataravós, eles sabiam menos coisas que nós. Hoje a gente sabe mais que eles. E a tendência é sempre ser assim. As próximas sociedades terem mais conhecimento acerca de determinados assuntos e temas, não é verdade? A formação do indivíduo, né? A gente tem a estrutura social, né? A inculcação, né? Que é o que você vai... É a tua formação psicossocial, que eu falei pra vocês. Né? A estrutura social que vai te moldar, que vai te tornar. Mas o que tu vai absorver no teu lado psicossocial vai formar o indivíduo, ou seja, vai te formar enquanto indivíduo cultural, né? Você é indivíduo porque você tem um determinado gosto, uma determinada cultura, um determinado modo de pensar, agir e sentir. Então isso te torna indivíduo, isso te torna diferente dos demais. E a tua cultura é construída através de observações dos próximos e dentro das estruturas sociais que são colocadas para você conviver, dentro da escola, dentro do trabalho, dentro da universidade. Então tudo isso é construído e você acaba absorvendo isso, né? E isso resulta na sua cultura. Tá bom? A cultura é o gênero social, né, na formação da identidade. A cultura, o que eu vou falar com os gêneros? Vocês já vão entender. Na cultura, ela aprende-se e reaprende-se, retransmite-se, reproduz-se na geração em geração. Não está inscrita nos genes, mas ao contrário, no espírito do cérebro dos seres humanos. O gênero social conserva-se e reproduz-se por uma comunidade de espíritos cérebros. Ou seja, ela não quer dizer que ela não está inserida dentro dos nossos genes, ela não é passada de maneira genética. Esquece aquela parada do Assassin's Creed, que o cara entra lá e consegue saber o que o avô dele gostava, como o avô dele pensava, porque ele entrou dentro de um programa que fazia ele entender os ancestrais dele. Não tem memória genética relacionada, né, a cultura. Existe memória genética relacionada a atributos de sobrevivência, como força, destreza, velocidade, entre outras coisas. Mas atributos genéticos, né, memória genética referente à cultura não existe. Mas por que ela é o genos? Ela não é o genes, ela é o genos, ou seja, ela é o cerne. A gente é formado por uma comunidade de pessoas que vivem nessa relação, né, entre o espírito e o modo de pensar. Então o espírito ele é construído pela cultura e nosso modo de pensar também. Entenderam? Então eu penso e também sinto, né? Logo eu sou um indivíduo cultural e eu posso moldar a sociedade a partir das minhas interações sociais. Entenderam? Então tudo isso é construído nessa relação de gêneros, espírito e a mente. Tá bom? Então a gente constrói, modifica, transforma o espaço e assimila aquilo que é nos ensinado através da cultura. E como eu falei para vocês, a gente tem os genos, que é a capacidade biológica da gente, obviamente, né? Todos nós temos corpos, todos nós temos habilidades, né? O cachorro, ele se comporta de um determinado jeito, nós nos comportamos de outro. Então, o genos, ele é aquilo que vai
nos propiciar a construir a cultura, né? E a cultura é construída através dos gêneros. Só que, por exemplo, né, nós somos seres humanos e nós, diferentes dos animais, dos cachorros, a gente consegue reproduzir aquilo que nós materializamos como cultura. O cachorro ele tem uma cultura, só que ele não sabe que ele tem cultura. Mas nós sabemos porque nós temos consciência e também nós conseguimos reproduzir a nossa cultura passando de geração em geração. Então, por exemplo, quando a gente observa os gênios, que é o lado biológico, né? A atuação desse nosso lado biológico é o processo de hominização, é a nossa capacidade de exteriorizar aquilo, entendeu? A gente consegue, observa a imagem que está aí da escultura, a gente conseguiu exteriorizar, entendeu? E se expressar de uma maneira externa aquilo que a gente está vivendo naquele momento, ou um sentimento, ou uma cultura, a gente consegue manter e criar objetos e transformar a natureza a partir do nosso gênus, nossa capacidade biológica. Então, nossa capacidade biológica é essencial para que, que a gente tivesse uma cultura mais avançada do que os outros animais. O poder da cultura. A cultura se expressa no conjunto de valores, costumes de um povo. Isso eu já falei. Né? Todos os elementos culturais eles são aprendidos, compartilhados através de práticas sociais. Então a gente compartilha a nossa cultura com práticas, né? Seja no contexto político, social, econômico. Aí tem, por exemplo, no contexto político, nossas práticas políticas, nossa forma de pensar, né? de eleger um determinado prefeito, um determinado governador, um determinado presidente. Tudo isso nos molda e nos torna cidadãos políticos, e tudo isso é construído culturalmente. Porque nós temos grupos que defendem tal prefeito, porque nós temos grupos que defendem outro tipo de prefeito, porque nós temos grupos que preferem certos tipos de políticos. E por que esses políticos eles têm uma boa aceitação dentro? Porque eles se assimilam a determinados perfis culturais. E essas práticas de perfis culturais são compartilhadas entre os indivíduos. Se eu gosto de tal coisa, né, se eu quero um porte de arma, por exemplo, eu vou votar em um governador, um presidente, um prefeito que possa me dar um porte de arma. Se eu gosto de igualdade de gênero, eu vou lutar por um prefeito que tenha igualdade de gênero. Então as questões culturais elas estão muito mais referentes também a práticas compartilhadas. Eu vou compartilhar aquilo, eu vou tentar fazer com que as pessoas participem do mesmo grupo cultural que eu. Porque a necessidade do ser humano é de socializar, né? E isso é prática social, é nossa necessidade de mostrar para o outro, passar conhecimento para o próximo. O que é a cultura? Bora entrar no conceito de cultura. É muito complexo, a gente tem vários autores aqui, né? Mas bora falar um pouquinho aqui do Anthony Giddens, né? Bora falar do Anthony Giddens. O que é a cultura para o Anthony Giddens? A cultura ela se manifesta através de aspectos tangíveis e aspectos intangíveis. Primeiro ponto, né? A cultura por Anthony Giddens ela se materializa com os objetos, os símbolos e as tecnologias. Tudo isso é resultado da cultura humana. Já o que é intangível, o que é um aspecto que é imaterial, a nossa cultura ela está presente também dentro de crenças, valores e ideias. Entendeu? Então a nossa cultura não é apenas o que a gente produz, é também o que a gente reproduz. Então você produzir e você reproduzir está dentro do contexto de quê? De aspectos tangíveis e aspectos intangíveis. Você produz aspectos materiais, que são os resultados da sua interação com a natureza, e a gente reproduz aspectos imateriais, que são as crenças, valores e ideias, porque elas não são criadas do nada, elas são reproduzidas e são passadas de geração em geração. Em contrário ao Anthony Giddens, a gente tem o Villanova. O Villanova ele fala da cultura material também e cultura não material, que é bem parecido com o Anthony Giddens. Uma cultura material, a gente tem uma bandeira, um carro, um talher, um relógio, né? A gente tem aquilo que a gente produz como material. Parece muito com o Anthony Giddens, né? E na cultura não material, a gente tem a democracia, a fé, o amor. Então a gente já, para o Anthony Giddens é um pouquinho diferente, porque ele trabalha com sentimentos e com questões políticas, por exemplo. Ele já é mais específico, entendeu? Desculpa, o Anthony Giddens não, o Villanova é mais específico. Já o Anthony Giddens, ele trabalha de uma forma mais generalista, vocês podem perceber. O Villanova é mais... objetos como carro, etc. E valor, e não material, sentimentos e tal, ele é bem detalhista. Então essa é a diferença entre os dois. Intervenções culturais, né? Então a gente tem aqui uma paisagem natural e uma paisagem modificada pelo homem, né? Então a gente percebe que o homem ele transforma a natureza com a sua
cultura, né? Então o homem transforma o espaço, como Karl Marx já falava, como Anthony Giddens falava, como Villanova falava, como outros pensadores da sociologia falavam. A cultura, ela materializa e constrói os objetos que o homem precisa para sobreviver, entenderam? Tá? O reconhecimento da identidade cultural, a importância do reconhecimento, eu vou até subir aqui. Com a contribuição da antropologia cultural, aprendemos que a cultura é simultaneamente a criatividade e a comunicação, a criação coletiva e socialmente realizada através da elaboração de elementos materiais e espirituais. Então a gente tem o que é espiritual, que são sentimentos, e os materiais, lembrando aí do Antônio Giddens e do Villanova, tá? E aí, quando a gente fala desse reconhecimento, dentro da antropologia, a gente está falando da ideia de que a contribuição do ser humano, ela é importante. Você se expressar, se eu me sinto assim, eu me expresso. Se eu quero deixar uma marca para as próximas gerações, eu me expresso. Eu quero fazer uma história, eu quero criar uma história em torno de objeto, eu quero criar uma história de um personagem fictício que eu acabei inventando, eu quero escrever uma música, eu quero escrever determinada coisa, um poema, um texto, um livro. Tudo isso é só forma de colocar a sua identidade cultural em prática. E a gente tem que reconhecer a nossa identidade cultural e não viver à mercê da identidade cultural dos outros. Ah, eu não gosto de vestir um determinado gosto de vestir determinada roupa. E aí a sua família e outras pessoas impõem valores culturais para você, que não pode usar determinado tipo de roupa, etc., né? E você acaba vivendo sem ter o reconhecimento da sua identidade cultural pelo próximo, pela sua família. Então são coisas muito relacionadas com a antropologia e com a ideia da cultura material e imaterial, porque às vezes a gente tem nossa cultura imaterial, nossos valores, os aspectos intangíveis, como nossos valores, crenças. Tudo isso é construído e a gente quer materializar eles através dos objetos também, né? Se eu gosto de tal estilo musical, sertanejo, eu vou andar com aquela roupa de sertanejo. É só um exemplo, não estou generalizando nada, tá? Eu estou falando de cada um, de indivíduo e de subjetividade, tá? Então, se eu gosto de sertanejo, eu, enquanto Lucas, enquanto indivíduo, eu gosto de sertanejo, eu vou usar uma roupa que passa para os outros, para as demais pessoas que se inserem no meu grupo cultural, que eu gosto de sertanejo. Entendeu? E eu quero passar pro próximo, eu quero me socializar, eu quero mostrar minha cultura pro próximo. Tá bom? Então isso é materializado para a antropologia, isso é materializado com a nossa forma de se expressar, que é os bens materiais. Entenderam? Então, pessoal, eu vou terminar a nossa aula por aqui pra gente não se estender muito falando de cultura, tá bom? Já esqueci de falar uma coisa que eu comentei com vocês antes de finalizar a aula, né? A gente tem um mito e a formação da identidade, tá bom? Eu já esqueci de falar disso. O que é um mito e o que é essa formação de identidade? O mito, ele é uma narrativa sobre a origem e informações das coisas do mundo. Uma religião pode ser, de certa forma, construída como um mito. Por exemplo, a gente tem que contar a história de como as coisas surgiram, como tudo foi criado, como você passou a vir para o mundo. O ser humano, enquanto cultura, ele precisa saber o que acontece. Já pensou você viver num mundo onde todo mundo acredita que a morte é o fim? Você iria viver meio desolado, né? Meio cabisbaixo, porque você acreditava que a sua vida aqui não ia valer nada, entendeu? Tem muitas pessoas que iriam perder aquele sentido, não tá entendendo? Aquele sentido, aquele espírito que a gente precisa ter para conviver na sociedade. E a gente sabe, né? É importante a gente acreditar em algo maior que nós, porque a gente sabe da necessidade de ter fé, de acreditar que existe algo bom ainda fora daqui da Terra, né? Nós que somos cristãos, a gente tem essa fé, a gente acredita nisso. E tudo isso nos faz, isso nos molda, isso constrói nosso motivo para viver cada dia mais, né? Se você acredita em Deus, você tem um motivo para viver quando tudo aqui na Terra te faz sentir para baixo, não é verdade? Já pensou se muitas pessoas não tivessem Deus? E aquelas pessoas que não têm Deus, né? Que não acreditam em Deus, elas acabam ficando de lado. Elas sentem que não tem alguém ali por perto, né? Às vezes a ausência da família, dos amigos, às vezes os problemas sociais, construídos também por outras culturas, acabam fazendo essa pessoa se sentir isolada, se sentindo sozinha. E é por isso que é importante a gente acreditar em algo e ter fé em alguma coisa. E o ser humano, ele sente essa necessidade.
Então, através de muito tempo, né, da construção histórica de muita coisa, tá? Eu estou falando aqui na perspectiva cultural já, não falando de religião especificamente, mas eu estou falando da criação. O homem precisava saber o que é que ia acontecer com ele após a morte e o que aconteceria antes da morte, o antes e o depois dessa vida, porque eu acho que o ser humano sempre achou que a Terra não era o final. Então, eles sempre tentaram propor coisas, né? Coisas diferentes daquilo que eles não tinham visto ainda. Né? Então tudo isso foi construído, né? Por exemplo, na cultura ocidental fomos influenciados pela tradição judaico-cristã, que eu acabei de falar para vocês. Os nativos, que, por exemplo, que viviam em terras brasileiras antes da colonização, os tupis, os guaranis, os tamoios, os tupirambás, os caetés, entre outros, sofreram uma intervenção profunda dos portugueses nesse sentido, né? As missões, a catequização dos indígenas. Então o mito ele é um ponto, um aspecto importante para a formação da identidade cultural, tá bom? Não se esqueçam disso, ok? Então, a gente tem que levar em consideração que a religiosidade ela veio a priori. Lembra do positivismo do Augusto Comte? Que ele falava que existiam estágios, o teológico, o metafísico e o científico. E no positivo, desculpa, o teológico, o metafísico e o científico e o positivo. Por quê? Porque nesses 3 estágios, o homem, no primeiro estágio, que era o teológico, o homem precisava explicar as coisas e entender a realidade cultural dele. Mas para ele entender a realidade, ele precisava acreditar em um Deus, porque naquele primeiro momento ele não tinha como provar cientificamente. À medida que o conhecimento avança, que a cultura avança, ele aprende que outras coisas, aprende a pensar por ele mesmo, a criar teorias e a investigar os fenômenos naturais. Então, a priori, o mito ele é critério fundador, né, e importante para que a nossa cultura ela se materialize e exista, tá bom? Então a nossa aula dessa vez, é sério, ela acaba por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e compreendido o assunto, tá bom? Espero que vocês não tenham fechado a aula na primeira vez que eu disse ali que era para acabar, tá bom? É que nem aquele pós-crédito dos Vingadores, né? Quando tu acha que o filme acabou, ele mostra uma cena importante do nada, tá bom? Então, é basicamente isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que a gente fale mais de cultura na próxima aula. Até lá!